A lei de Stevin fala para nós o seguinte, que se eu tiver um ponto que ele está submerso em um certo líquido, ou pode ser qualquer tipo de fluido, mas aqui a gente vai trabalhar principalmente com líquidos, a pressão exercida pelo líquido nesse ponto que nós chamamos de ponto A, nós vamos dar o nome de pressão hidrostática. Então, pressão hidrostática é a pressão exercida pelo líquido em um certo ponto que está a uma certa profundidade desse líquido. Dessa forma, a pressão total nesse ponto é a soma da pressão do líquido mais a pressão atmosférica. E é isso que fala para nós a lei de Stevin. A lei de Stevin vai falar que a pressão total exercida em um certo ponto submerso vai ser a soma da pressão feita pela atmosfera, pelo ar atmosférico, mais a pressão do líquido, que nós chamamos de pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática nós podemos encontrar de uma forma muito fácil. Então, a pressão total ela vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que ela pode ser encontrada através da formulazinha ρGH. Quem é cada um desses caras? O ρ é a massa específica do fluido, que é como se fosse a densidade do fluido. Ela é representada pela unidade quilogramas por metro cúbico. Então, em um certo metro cúbico, eu tenho tantos quilogramas de uma substância. Quanto maior a massa específica, mais quilogramas. Por exemplo, a massa específica da água é 1000 quilogramas por metro cúbico. Vamos escrever aqui, que é um número muito importante. Massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Já a massa do mercúrio é, por exemplo, 13.500, então é quase 14 vezes mais a massa específica do mercúrio do que da água. G é o nosso G de sempre, a aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. E H é a profundidade que esse ponto está. Essa profundidade aqui, abaixo da linha da superfície do fluido. E ela vai ser em metros. Como nós sabemos, a unidade da pressão no sistema internacional é o Pascal. Então essa, galera, é a nossa lei de Stevin. O objetivo da lei de Stevin é encontrar a pressão que está a um certo ponto, por exemplo, abaixo do mar, certo ponto no fundo de uma piscina. E aí essa pressão ela é composta por duas, a atmosférica e a hidrostática. Quando o exercício pede a pressão total, nós temos que somar as duas. Quando o exercício pede a pressão hidrostática, ou a pressão do líquido, ou a pressão do fluido, nós estamos trabalhando só com essa pressãozinha aqui. Galera, a principal aplicação dos vasos comunicantes da lei de Stevin é o que nós chamamos de vasos comunicantes. Vasos comunicantes são uma espécie, pode ser tubulações, pode ser vasos, podem ser qualquer situação em que os líquidos estão todos em contato. Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui. Por exemplo, aqui, pessoal, nós temos essa configuração aqui, uma tubulação com dois vasinhos aqui em cima. E percebam que tudo aqui está preenchido com esse líquido que nós vamos dizer que é água, tudo cheio de água. Por que nós falamos que são vasos comunicantes? Porque esse ponto aqui está em contato com esse ponto aqui através dessa tubulação. Então, como nós temos o mesmo líquido, as propriedades elas vão se manter, mesmo esse caninho estando aparentemente separado desse outro. Então, as propriedades da lei de Stevin continuam sendo válidas. Se eu pegar dois pontos na mesma linha, como a lei de Stevin fala para nós que a pressão depende apenas da profundidade, então esse ponto A, um ponto B aqui na mesma linha, um ponto C vão estar todos à mesma pressão. Dessa forma, se nós pegarmos esses dois pontos aqui, chamado de ponto 1 e ponto 2, eles também vão estar com a mesma pressão. Mesmo estando aparentemente separados, mas eles estão se comunicando através desse líquido aqui. Esse é um tipo clássico de vaso comunicante de um líquido. Um líquido ou um fluido. Em algumas situações, os exercícios podem fornecer um vaso comunicante que tem dois fluidos. Então, olha só o que acontece. Vamos pegar um fluido em ponto de U, em forma de U. Vamos desenhar esse caninho aqui. Opa, deu ruim. E aqui nós temos a água, nossa água azulzinha. Um pouquinho mais para cima aqui. E aqui nós temos um outro fluido
amarelo não identificado. Então aqui tem esse fluido amarelo. E aqui nós temos a água. Percebemos que o fluido amarelo é menos denso que a água, principalmente porque ele está por cima. Mas nós também podemos perceber que se pegarmos esse ponto aqui com esse ponto aqui, ambos estão no fluido azul. Quando eu tenho um limite entre dois fluidos, nós podemos considerar esse ponto para os dois. Então vamos considerar que ele está no azul. E nós sabemos que a pressão é a mesma nesses dois casos aqui. Então, fazendo uma análise da pressão nesse ponto, a pressão nesse ponto é P0 mais ρ azul G H azul. Tá? Ρ do fluido azul mais H do fluido azul. E a pressão aqui, ela vai ser a altura dessa coluna aqui. Percebam, pessoal, que como a coluna precisa... Como tem a mesma pressão nos dois, né? P0 mais ρ do fluido amarelo, G, essa altura amarelo, nós percebemos que a pressão é a mesma para os dois, a pressão atmosférica, né? Então nós podemos cortar ela. O G também é o mesmo para os dois. Depois que eu eliminar a pressão, nós podemos cortar também. Sobra apenas quem? Nós sabemos que a pressão é igual, então nós temos que o ρ do fluido amarelo vezes a altura do fluido amarelo precisa ser igual ao ρ do fluido azul, a densidade do fluido azul, vezes a altura do fluido azul. Então nós temos que a massa específica e a altura são inversamente proporcionais. Significa que como essa altura amarela é maior do que a azul, a densidade do fluido amarelo precisa ser menor. E aí nós podemos encontrar as densidades, sempre começando por essa igualdade das pressões. Essa é a lei de Stephen.